Olá, o programa Consciência de hoje aborda 3 assuntos diferentes. O mês de maio foi prenha em atividades académicas nas diversas instituições de ensino superior do país. Dentre elas, destacamos o Congresso da SOFELP, na Universidade de Santiago, e a Semana TIM, na Universidade de Cabo Verde. O Consciência traz o essencial destes dois eventos e ainda nesta edição falaremos de um encontro entre o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação e os reitores e presidentes das instituições de ensino superior em Cabo Verde. De 6 a 8 de maio, a Universidade de Santiago acolheu o 4º Congresso da SOFELP, Sociedade de Filosofia da Educação de Países e Comunidades de Língua Portuguesa. O evento reuniu muitos especialistas em torno do tema interculturalidade, educação e encontro de pessoas e povos. As instalações da Universidade de Santiago, na Prainha, cidade da Praia, serviram de palco para o 4º Congresso da SOFELP, Sociedade de Filosofia da Educação de Países e Comunidades de Língua Portuguesa. O evento reuniu durante 3 dias cerca de 35 professores universitários, pesquisadores e profissionais das áreas da educação, da filosofia da educação e de serviço social, oriundos de 24 universidades de países de língua portuguesa. Mas, antes de mais, importa compreender o que é a Sociedade de Filosofia da Educação de Países e Comunidades de Língua Portuguesa, SOFELP. Ninguém melhor que o seu presidente para explicar. É uma associação que agrupa o conjunto de investigadores, professores, que refletem criticamente sobre os problemas educativos, sobre as questões educativas, na sua dimensão universal, mas muito concretamente na universalidade do próprio espaço da língua portuguesa. Congrega, como disse, investigadores desses países, praticamente todos, mas realmente é uma sociedade que está com toda a vitalidade e desta forma ela consegue, isso sim, aspecto importante, congregar as personalidades que personalidades e comunidades que fazendo investigação nas áreas da educação, muitas vezes se ignoram umas às outras, quer dizer, isto é, há todo um trabalho que é feito em cada um dos países, mas que depois não é dado conhecimento, não transparece para os outros países. Isto é inaceitável, digamos assim. Ou seja, que a nossa força é tanto maior quanto mais estivermos juntos e muito melhor nos conhecemos uns aos outros. Inclusivamente para mantermos um diálogo de igualdade, em paridade, com outras comunidades, de outras culturas, de outras línguas, como é o caso da cultura anglo-saxónica, da cultura francesa. Nós queremos dialogar com todos, mas queremos dialogar com todos de uma forma que mostremos, ou que tenhamos também presente, ou seja, evidente, a nossa pujança, que é grande, mas que muitas vezes é desconhecida. Fundada em 2008 na Universidade do Porto, a SOFELP já organizou 3 congressos e 3 colóquios internacionais em Portugal, França, Brasil, Moçambique e Cabo Verde. Em cada país membro, a SOFELP procura ter uma estrutura que possa fazer propagar os propósitos da sociedade. E ela pretende, no seu fundo, pôr em comum, trocar ideias, experiências e oportunidades, refletindo sobretudo a temática educação numa perspectiva filosófica. Portanto, E em termos estruturais, procura-se em cada país que fala a língua portuguesa, haja sempre um núcleo, um polo de referência. Em Moçambique está o professor Cipriano, que é o vice-reitor da Universidade de São Tomás, que é o polo de desenvolvimento. E eu, como sou membro, eu também pertenço a este núcleo. O nosso país, através da Universidade de Santiago, foi escolhido para receber o 4º Congresso de Filosofia da Educação de Língua Portuguesa. Um desafio para a ainda jovem Universidade de Santiago. É um desafio para nós, porque temos poucos recursos e, inclusive, procuramos algumas parcerias, mas também não conseguimos. Mas dentro das nossas possibilidades, e já tínhamos assumido também o compromisso há 2 anos atrás de organizar o Congresso, então não é por falta de engajamento das instituições ou por falta de parcerias é que nós iríamos desistir. Portanto, criamos as condições mínimas para organizar, pelo menos internamente, a nível da logística interna, e o Congresso está a decorrer muito bem. O Congresso decorreu sob o lema Interculturalidade, Educação e Encontro de Pessoas e Povos. Vários painéis deram corpo ao tema.
O que se pretendia era promover um importante fórum de reflexão e partilha de conhecimentos e experiências, de forma a contribuir com dados teóricos e empíricos para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade da educação e do ensino nos países e nas comunidades de língua portuguesa. Nós colocamos a tónica neste aspecto, encontro de pessoas e de povos. Ou seja, nós colocamos, emprestamos a dimensão humana a esta relação intercultural e é precisamente isso que nós queremos interrogar. E porquê? Porque de uma forma geral é consensual, digamos, entre nós, que a educação tem um papel fundamental a desempenhar na construção da cidadania, na construção de uma cidadania integral, ou seja, que não seja apenas a cidadania formal, reconhecida politicamente, isso é importante, nos textos jurídicos, nos textos de constitucionais, digamos, isso é importante, sem dúvida, mas não chega. É preciso, que, antes de mais, que as pessoas sejam capazes não só de reivindicar os seus direitos, não só de se implicar na sua própria realização pessoal e na realização das sociedades em que vivem, e que, portanto, não sejam sujeitos passivos que, no fundo, podem ter esses direitos reconhecidos ou não, ou mesmo que os direitos sejam reconhecidos, não têm as necessárias competências para os exercer, porque aceitemos que é preciso também ter competências para exercer os nossos direitos. E uma delas é, concretamente, o conhecimento. A escolha de Cabo Verde para acolher o 4º Congresso da SOFELP não foi por acaso. Quando nós pensamos na realização deste Congresso, pensamos Cabo Verde e interculturalidade. Isto é, se quiser, a escolha do local apareceu imediatamente associada à escolha do tema, ou a escolha do tema associada ao local. E porquê? Sabem isso muito melhor do que eu, mas, de facto, Cabo Verde é, pela sua localização geográfica, pela sua história, pela sua realidade atual, inclusive, aspecto importante, pela cultura da sua população, a cultura contemporânea, é, na realidade, um espaço e um tempo de contacto entre pessoas e povos. Portanto, nós queremos falar de interculturalidade, permitam-me que diga, no sentido valorativo, Cabo Verde é um autêntico laboratório, mas no sentido positivo de relações entre povos e pessoas, que os cabo-verdianos têm sabido aproveitar, não só os cabo-verdianos que residem aqui, mas como os cabo-verdianos o fazem através da diáspora, aspecto a valorizar, ou seja, porque através da diáspora também se realiza a interculturalidade. E nós temos não de olhar para isso apenas como algo negativo, no sentido que as pessoas têm de abandonar o seu país por razões de ordem económica, isso é verdade, mas também no seu aspecto positivo. Nós temos de valorizar a coragem das pessoas que, deixando o seu país, mantêm as suas ligações com o país de origem, como acontece com a esmagadora maioria dos cabo-verdianos, até pela manutenção dos laços familiares e comunitários que são muito fortes em Cabo Verde, organizando, desenvolvendo novas culturas ou contributos culturais importantíssimos nas comunidades ou nas sociedades onde eles se inserem. Durante 3 dias, muito se debateu sobre temas diversos transversais à interculturalidade. O intercâmbio entre estudiosos oriundos de diferentes realidades socioculturais foi muito salutar e, por si só, contribuiu para fomentar e enriquecer o conhecimento mútuo. Eu acho que o grande destaque é justamente a tomada de consciência, não é? A explicitação assim, bem consciente de que as nossas desigualdades não devam se transformar em diferenças. É pensar como é que nós podemos estar mais unidos em que pese as nossas diferenças e construir o gozo das liberdades, das identidades, e sempre com muito respeito para as diversidades. É a convivência do diferente que é o grande destaque dessa discussão. A gente fica tomando, não são assuntos novos, mas o ajuntamento deles, a convergência deles, faz com que a gente aguce um pouco a consciência da importância dos mesmos. Para o investigador brasileiro, o 4º Congresso da SOFELP cimentou nos participantes a consciência de que toda a comunidade lusófona tende a pensar num futuro convergente, uma ideia que vingou com a redescoberta ao longo do Congresso de aspectos comuns que ligam os povos da lusofonia. Eu até fiquei sabendo que Cabo Verde era a rota
né, de todos, sobretudo dos escravos africanos, quando eram destinados ao Brasil, passava por aqui. Visitei inclusive a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde esteve o Padre Vieira, que tem um papel importante na história da cultura e da formação do Brasil. E acho que assim, nos unem mesmo um destino comum. Então, reforçar estas semelhanças, essas identidades e ao mesmo tempo tomar contato com as nossas peculiaridades é sempre um trabalho de muita importância para ambos os países. Acho que toda a comunidade lusófona, independente das origens, tem sobretudo que pensar num futuro convergente. Nós estamos buscando as mesmas finalidades. 3 dias de intensos trabalhos, mais de 3 dezenas de especialistas entre professores universitários, pesquisadores e profissionais das áreas da educação, da filosofia, da educação e de serviço social, olhares de mais de uma vintena de universidades de países de língua portuguesa. A Universidade de Santiago sediou o congresso, que durou 3 dias, os 2 primeiros na cidade da Praia e o encerramento na cidade de Assomada. Os ganhos para Cabo Verde, para a Universidade de Santiago e para a comunidade académica no geral são imensos, acreditam os organizadores. Há muitos ganhos, porque, em primeiro lugar, a organização do Congresso significa também a promoção da pesquisa e da investigação e também da extensão universitária, né? Por outro lado, a nossa filosofia consiste em trabalhar não só a sala de aula, mas também trabalhar a extensão universitária. Então, nessa perspectiva, isso significa ganhos não só para os nossos professores, o contacto com outros pesquisadores internacionais, mas sobretudo também para os nossos alunos e para terem a noção clara daquilo que significa de facto a academia. Portanto, a academia não é um espaço que se fecha em si, dentro dos seus próprios muros, mas tem que ter essa abertura para o exterior, até porque o conhecimento hoje circula e então o Congresso permite esta circulação do saber e do conhecimento. Nós temos muitos ganhos, tanto, como eu disse, tanto para os professores como sobretudo para os nossos alunos e para toda a comunidade académica, né? Porque nós temos aqui não só professores e alunos da nossa universidade, mas também de outras universidades aqui, sobretudo aqui da cidade da Praia. Todas as comunicações e reflexões saídas do Congresso sobre interculturalidade, educação e encontro de pessoas e povos serão reunidas para posteriores consultas. A SOFELP sempre, anualmente, publica também as atas das atividades que organiza, tanto dos colóquios como dos congressos. Nós, neste momento, já temos 4 livros publicados e, normalmente, essas obras, de certa forma, acabam por refletir também o estado da arte da educação, sobretudo nesses países de língua oficial portuguesa. Desde a sua criação em 2008, a Sociedade de Filosofia da Educação de Países e Comunidades de Língua Portuguesa, SOFELP, já publicou 4 livros refletindo o estado da arte da educação e filosofia da educação nos países e nas comunidades de língua portuguesa. Ainda no mês de maio, decorreu na Universidade de Cabo Verde, campus do Palmarejo, a segunda edição da Semana de Tecnologia Informática e Multimédia, denominada Semana TIM, oportunidade para se promover o intercâmbio entre as academias e o mundo empresarial ligado às tecnologias de informação e comunicação. A segunda edição da Semana de Tecnologia Informática e Multimédia da Universidade de Cabo Verde, a Semana TIM, decorreu de 6 a 10 de maio no campus do Palmarejo, na cidade da Praia. Com a iniciativa, pretendeu-se uma vez mais fomentar a aproximação entre a universidade e as empresas do ramo da tecnologia informática. Essa foi a segunda edição da Semana TIM, continuidade da primeira, cujo objetivo foi despoltar um interesse da empresa em relação ao que é que se faz dentro da universidade. O propósito era bem claro,
a universidade ir à empresa, ver o que é que a empresa faz, quais as necessidades, mas também mostrar um pouquinho, dizer parei, nós também estamos a fazer alguma coisa. Andam cá, venham para cá, vamos ver o que é que também se está a fazer aqui. Portanto, criar um espaço em que empresa e academia pudessem interagir e pudessem criar um espaço onde os assuntos, as tecnologias, as inovações fossem o mote de conversa e que cada um mostrasse a sua parte de como é que estão a trabalhar nesse aspecto. Os objetivos preconizados foram alcançados, garante a organização do evento, que ficou impressionada com o grau de interesse que os visitantes mostraram em relação aos trabalhos apresentados pelos estudantes. Uma das coisas que nos deu maior prazer é ver que os trabalhos apresentados pelos nossos alunos foram de uma qualidade superior, tanto que as empresas convidadas quiseram logo na altura saber quem é que fez e até recrutaram alguns alunos para trabalhar com eles. Portanto, isso é a maior satisfação que nós podemos ter e continuamos a ter solicitações, aliás, faltam-nos alunos para poder satisfazer essas necessidades. Para a edição deste ano foram previstas e realizadas várias atividades em simultâneo, como workshops, palestras, conferências, exposições e mostras de produtos e serviços ligados aos mais diversos temas. A Semana Team foi estruturada para que pudéssemos abordar temas atuais da sociedade cabo-verdiana atual. E um dos assuntos que nós queríamos abordar foi essencialmente o cluster e o cluster TIC, que é o que nos interessa mais nesse aspecto. O cluster TIC, a tecnologia, a inovação, não é? Como é que esse assunto está a ser tratado? Portanto, a ideia foi trazer empresas ligadas a essas áreas para que, de facto, nos deem um estado de arte, o ponto de situação de como é que as coisas estão e para nós nos posicionarmos, termos uma noção de como é que a universidade está e o próprio país está em relação a esses assuntos. E ficou bem claro que devemos ter uma estratégia, que a universidade, a posição da universidade é bem clara, é estratégico para que os objetivos traçados pelo país sejam alcançados. Dos trabalhos desenvolvidos e apresentados pelos estudantes, chamou particularmente a atenção alguns aplicativos ligados ao mundo dos jogos eletrónicos, mas também outras aplicações práticas que podem ser usadas no dia a dia. Aplicações mobile, em que se trabalha com tecnologias Android, aplicações para as várias